Seja bem-vindo ao Te Conto, seu canal de ficção científica no YouTube. Breve história da ficção científica. No vídeo passado, nós prometemos falar sobre o que é ficção científica. E é isso que vamos tentar fazer. Embora, desde já, é importante dizer que essa não será uma tarefa das mais fáceis, pois a definição do que é a ficção científica não é um ponto pacífico, ou seja, não existe uma única definição. E por mais que a gente chegue a uma boa definição, é sempre importante lembrar que provavelmente um monte de pesquisadores e escritores de ficção científica vão discordar de alguns ou de vários aspectos da nossa definição. Com isso explicado, vem que eu te conto. Qual é o seu nome? Qual a data do seu nascimento? Cada uma das mais de 8 bilhões de pessoas no mundo tem um nome e uma data de nascimento. E a maioria das pessoas, ao nascer, se torna membro de uma família. Imagine que a ficção científica é uma pessoa. Seu nome? Ficção científica. Esse nome vem do fato de ela ser uma mentira, um fingimento a respeito da realidade. Mas ela não é um fingimento qualquer. Ela é uma criação artística que falseia a realidade com base em algo bastante específico: a ciência e a tecnologia. Mesmo que essa ciência e tecnologia sejam extrapolações absurdas em relação à ciência e à tecnologia da vida real. Nesse ponto, se nós prestarmos atenção, já chegamos a uma definição de ficção científica. Embora, como falado antes, essa definição não seja unânime, ela serve para nos dar um norte. Podemos usar, sem mudar nenhuma palavra, a definição apresentada pela Wikipédia. Ficção científica é um gênero da ficção especulativa que normalmente lida com conceitos ficcionais e imaginativos relacionados ao futuro, ciência e tecnologia e seus impactos ou consequências em determinada sociedade ou em seus indivíduos. Pense nos temas de praticamente todas as histórias de ficção científica: viagem no tempo, inteligência artificial, clonagem, sociedades do futuro, viagens no espaço, contato ou invasão alienígena, futuro pós-apocalíptico, enfim, tudo se encaixa na definição apresentada pela Wikipédia. Vamos lembrar ela novamente? Ficção científica é um gênero da ficção especulativa que normalmente lida com conceitos ficcionais e imaginativos relacionados ao futuro, ciência e tecnologia, e seus impactos ou consequências em uma determinada sociedade ou em seus indivíduos. Mesmo que muitos digam que essa definição é reducionista ou incompleta, na minha opinião, ela é muito boa. Se você fosse olhar o registro de nascimento da ficção científica, é bem provável que você encontrasse o ano de 1818. 1818 é um ano marcante e é aceito por muitos como o ano de nascimento da ficção científica, pois foi nesse ano que foi lançado o livro Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, da jovem autora Mary Shelley. Mary Shelley e todos os que leram na época a sua história acharam que estavam lendo um romance gótico de terror. Porém, Frankenstein tem todas as características básicas que uma história de ficção científica precisa ter, quer seja um livro ou um roteiro de um filme, de uma peça, enfim, tudo
que uma obra de ficção científica precisa ter até hoje, a gente encontra já lá em Frankenstein. Em Frankenstein, vemos um cientista realizando um experimento que busca a reanimação de um corpo morto a partir de descargas elétricas, um procedimento inspirado nas experiências reais de Luigi Galvani, que viveu entre 1737 e o ano de 1798. Percebam que Mary Shelley não apresentou o personagem Victor Frankenstein como um xamã, um feiticeiro ou um bruxo. Não, ele é um cientista. E ela não colocou as ações do Dr. Frankenstein na esfera do sobrenatural. Muito pelo contrário, ela pegou uma ciência que já existia em sua época e deu uma leve extrapolada ao se perguntar: e se a eletricidade pudesse reanimar um corpo sem vida? As experiências de Galvani consistiam em gerar eletricidade pelas ações químicas ou pelo contato de dois metais diferentes com um líquido interposto. O trabalho de Galvani nos deixou, entre outras coisas, o aço galvanizado, o processo de galvanização de metais e a inspiração para a história de Frankenstein. Na obra de Mary Shelley, conseguimos perceber as seguintes características: o uso de conceitos científicos reais numa realidade que extrapola os limites da ciência, uma experiência científica que sai do controle, um cientista maluco, temas filosóficos e existenciais complexos como: será que um dia vamos vencer a morte? Será que o homem pode criar uma forma de vida? Depois de se criar uma forma de vida nova, é justo acabar com ela? Sem sombra de dúvida, Frankenstein é um livro de ficção científica e é também a primeira obra de qualquer mídia onde esses conceitos científicos são usados como força que movimenta o enredo da história. Lembra que dissemos que quase todas as pessoas têm uma família? Se sabemos o nome e a data de nascimento, agora podemos saber também algumas informações sobre a família da ficção científica. Você conhece a sua árvore genealógica? A história da sua família? Quando você nasceu, mesmo sem que você soubesse, você já tinha uma história, por meio dos seus pais, seus avós, seus bisavós e assim sucessivamente. Com a ficção científica não foi diferente. Podemos encontrar em várias obras anteriores ao ano de 1818 alguns traços no enredo ou na ambientação que de alguma maneira deixam claro que essas obras são os pais, avós e bisavós da ficção científica. A essas obras chamamos de protoficção científica. O termo proto significa aquele que está à frente, o que é o exemplo, o número 1. Protoficção científica é o que veio antes, o que serviu de exemplo ou modelo para a ficção científica. Mas esse é o tema para o próximo vídeo dessa série. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Sua presença é a nossa razão de continuar produzindo conteúdo. Então, curta, compartilhe e comente sua opinião sobre esse vídeo. Aproveita também para se inscrever no canal. No próximo vídeo, o que é a protoficção científica? Vem que eu te conto.